Oi, meus queridos, a paz de Deus seja conosco, amém? Quero ler para vocês aqui o livro de Mateus 5, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nossa, irmão, Sermão do Monte, onde Jesus sentou no Monte das Oliveiras, diz a Bíblia, e então Jesus passa a ensinar os discípulos, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes, os simples, os pobres, os sofredores, os humilhados. Bem-aventurado, a Bíblia diz, porque deles é o reino dos céus. Continuando, diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, irmão. Você já chorou alguma vez na sua vida? Então, a Bíblia diz bem-aventurado, aqueles que choram. Por quê? Porque eles serão consolados, mas eles precisam se dirigir a Deus. Porque muitas pessoas querem ser consoladas, mas elas não se dirigem ao Deus do céu. Elas se dirigem aos deuses. Aí é diferente. Mas a partir do momento que você se dirigir a sua atenção, o seu pedido, o seu pensamento para o Deus Criador do céu e da terra, então a Bíblia diz que os que choram serão consolados, eles terão paz em meio à tribulação. O 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que felicidade, que maravilha saber que os mansos herdarão a terra. Não são os ignorantes, não são os bravos, mas a Bíblia diz os mansos. Então, se você é bravo, uma pessoa ignorante, explosiva, por favor, comece a orar agora a Deus, para que você seja uma pessoa transformada pelo poder de Deus e seja uma pessoa mansa, porque a Bíblia diz que é os mansos que herdarão o reino dos céus. Nós sabemos que entre os 12 discípulos de Cristo houve um ali que se destacou na Bíblia e Deus falou que ele se tornou manso como uma ovelha. João, o apóstolo João, ele era tido na Bíblia como João do Trovão, filho do trovão, porque ele era explosivo, bravo, ignorante, terrível. Ele explodia com tudo, irmãos. Mas ao viver ao lado de Cristo, ele se tornou manso como o cordeiro, e os mansos herdarão o reino dos céus. Então fique esse exemplo para mim e para você. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado e feliz é aqueles que a Bíblia diz que têm sede de justiça. O que é ter sede de justiça, irmãos? E serão fartos. Eles desejam a justiça de Cristo. Eles não gostam das coisas erradas. Eles procuram sempre dirigir a sua mente aos fazer, né, ao realizar suas coisas, sempre fazendo o certo. Porque eles têm sede de justiça, eles são justos diante de Deus. Então eles são bem-aventurados e também felizes. Mais uma parte aqui diz a palavra de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede, e de justiça, né? Porque serão fartos, ou seja, busquem a justiça de Deus para que vocês sejam bem iluminados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Você é daquele que tem misericórdia do seu próximo, ou você é daquele que quando você fica vendo ele sofrer, passando por uma dificuldade, você fica batendo palma e alegria e feliz. Então, a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz os misericordiosos, porque eles verão a Deus, porque Deus terão misericórdia deles e eles alcançarão a graça de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, o que tem dentro do meu coração? Maldade, o que eu desejo para o meu próximo, o que eu vivo, né, o meu dia a dia no trabalho, os meus pensamentos, como são limpos, puros, ou eu sou aquela pessoa que tudo leva para o lado do mal, tudo eu fico desejando mal, coração, sabe, duro, né, ruim, não. Esse não vai para o reino dos céus, mas os que têm o coração puro,
esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, irmãos, os que são perseguidos, a Bíblia diz, porque por causa do nome de Jesus. Então, se você conhece a Cristo, se você é perseguido, se você é criticado de tal igreja, se você é odiado, se você é tão bem-aventurado, você é feliz, porque está se cumprindo em você a palavra de Deus. Aquele que é perseguido por causa do nome de Jesus, pela causa de Cristo, ele será feliz, porque ele herdará o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Você está entendendo como que é complicado servir a Deus? Você serve ao Senhor, você é fiel a Deus, você está na causa de Deus fazendo, você dá o sangue por Jesus, pelo próximo, pela obra, mas aí você é chamado, criticado dentro da igreja, das próprias pessoas da igreja, chamado de lunático, de pessoas que, tempo antigo, chamado de pessoas que é inventado mal contra você, calúnia levantada contra você, e você fica pensando, meu Deus, fica triste, chorando, porque você não fez aquilo, mas as pessoas estão acusando você de coisas que você não fez. Por causa da palavra de Deus, você será também perseguido nisso aí. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, e a Bíblia diz, irmão, que em meio e tudo isso que a gente passa, a gente deve ser o quê? A gente deve se regozijar, exultar e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Porque quando eu passo isso, quando eu sofro isso, tudo que estava aqui, no Sermão da Montanha, então está se cumprindo em mim a palavra de Deus. Eu serei perseguida, eu serei odiada, eu serei criticada, mesmo estando dentro da casa do Senhor. Que a gente não venha ficar triste, mas venha ficar feliz, porque Deus é o nosso Pai, amém?